Ano letivo está prestes a começar e pais que têm filhos especiais encontram, sim, gente, em alguns casos, dificuldade para matricular seus filhos. Esse seria o processo de inclusão na educação. Mas o que pais, professores, profissionais e instituições de ensino devem fazer para receber esses alunos? É o que nós vamos saber agora com a neuropsicóloga infantil, Uli Segatti. Ela se encontra aqui e vai tirar nossas dúvidas sobre essa dificuldade dos pais que entra ano, sai ano, a dificuldade é sempre a mesma. Tudo bem, Uli? Tudo ótimo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você que está nos assistindo. É isso, né? É importante que pais, instituições de ensino, profissionais de educação estejam num comum acordo, né? Num consenso para se adequarem a essa realidade, porque existem sim muitas crianças, por exemplo, com autismo, com déficit de atenção, com hiperatividade. O que é necessário? Então, eu acho interessante a gente começar fazendo um parênteses, porque existe uma grande diferença entre integração e inclusão, e as pessoas não sabem dessa diferença, né? Elas confundem muito, eu devo procurar uma escola integrada para o meu filho, eu devo procurar uma escola que trabalha com a inclusão, né? O que eu devo procurar, né? Qual é a escola que o meu filho melhor vai se adaptar? Haja vista que existe uma necessidade, né? Que precisa, às vezes, de uma atenção um pouco maior, né? O que seria a integração? A integração seria uma adaptação. A escola faz uma adaptação, né, para poder receber aquele aluno que tem uma necessidade especial, né, e assim ele poder estudar naquela escola e acompanhar com os demais alunos. Isso é integração. Essa integração e essa alteração, adaptação, no caso da instituição, por exemplo, ter toda uma estrutura acessível e os profissionais que tenham capacitação para poder ensinar a essas crianças. Aí nós vamos falar de inclusão. Olha aí como a gente... Aí nós vamos falar de inclusão. A integração são adaptações, né? A inclusão, você vai mexer além da estrutura física. A inclusão vem de uma filosofia, você vai mexer com a filosofia daquela escola, você vai mexer com o aprendizado daqueles professores, serão professores mais bem preparados, serão professores que terão cursos de capacitação para melhor poder receber essas crianças. Então a gente deixa aí para vocês a pequena diferença entre a integração e a inclusão. Bom, caso um pai, uma mãe queira fazer uma matrícula de seu filho que seja especial, um exemplo, e a escola se recusar a fazer, alegando não ter essas adaptações, não ter condições, o que é preciso fazer? Bom, existe uma penalidade para isso, né? Inclusive, existe uma lei que diz que toda escola, né, independente de ser uma escola da rede pública ou rede privada, precisa fornecer profissionais capacitados para poder acompanhar essas crianças, né? São os chamados ATs, acompanhantes terapêuticos. Inclusive, os pais têm direito a esses acompanhantes gratuitamente, inclusive no estado, né? Então a escola não tem o direito de recusar a criança por não ter uma estrutura, porque juridicamente falando, toda escola precisa ter essa estrutura para poder abarcar as crianças de todo e qualquer tipo de necessidade. Muito se fala em não fazer diferenciação dentro de uma sala de aula, né? Você tratar esse aluno especial da mesma forma que é tratado o outro. Mas sabemos que muitas vezes isso não acontece. Você acredita que os professores, né? Só que cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu nível, cada um tem a sua cognição. A equidade seria você adaptar cada atividade, adaptar cada contexto de acordo com a cognição, de acordo com a necessidade daquela pessoa. Então, o diferente precisa ser tratado como diferente, sim, dentro das necessidades que ele exige, né? Isso não é errado, isso não é feio, né? Isso, pelo contrário, nos torna até mais humanos. Verdade. Estamos conversando com a neuropsicóloga infantil Uli Segatti, falando de inclusão na educação, no processo ensino-aprendizagem.
É importante lembrar que todo esse processo ele deve ser feito sim de uma forma multidisciplinar, né? A integração deve ser feita com pais, professores, instituição, a comunidade de um modo geral, justamente para que essa criança, esse aluno, ele tenha esse aprendizado dentro desse processo de inclusão. De fato, né? Até porque o período de inserção da criança na escola é um período muito importante para o desenvolvimento da criança. Né? Geralmente, quando a criança entra na escola, entre os 2, 3 anos, ela está saindo da primeira infância, passando por uma série de mudanças, passando por uma série de transformações e entrando no que nós chamamos de segunda infância. Então, eu costumo comparar o fato da criança estar entrando na escola com a própria chegada da criança ao mundo. Porque no período de gestação, tudo novo, a criança está ali no ventre materno, no aconchego, e de repente acontece uma ruptura e a criança é colocada num mundo cheio de estímulos, cheio de novidades. E da mesma forma é a inserção na vida escolar. A criança está acostumada com o aconchego do lar, a criança está acostumada com o conforto e com a presença dos pais ali a maior parte do dia, e de repente acontece uma ruptura e a criança é colocada num meio social onde ela não conhece as pessoas que estão convivendo com ela, onde ela vai ter que aprender a criar novos vínculos, vai ter que aprender a enxergar novas possibilidades. Então é muito importante para vocês, pais, se atentarem para qual escola vocês vão escolher para os seus filhos, né? Se você vem de uma família, de repente, que tem ideologias cristãs, né, procure uma escola cristã. Se você vem de uma família que você acredita que a criança não tem muito convívio com outras crianças, procure uma escolinha menor, uma escolinha mais aconchegante. Se você quer uma escola que trabalhe mais questão de regras, procure uma escola militar. Então, assim, vai da ideologia de cada um, né? Colocar a criança num contexto que ela já está pré-acostumada, né, para não haver um choque de realidade muito grande, né? E um trabalho muito importante que os psicólogos, vocês, neuropsicólogos, realizam justamente esse acompanhamento que essas crianças precisam ter, não é justamente para coibir, para evitar, né? E se caso acontecer um bullying, por exemplo, com essas crianças, vocês estão ali perto, próximos para dar esse auxílio aos pais. Então é importante isso também. Muito importante, né? Nós, neuropsicólogos, trabalhamos juntamente com os psicopedagogos, né? Que desenvolvem um papel essencial dentro das escolas. Inclusive, o acompanhamento do psicopedagogo, ele é mais próximo da criança, né? Nós ficamos responsáveis pela parte da avaliação da cognição e da reabilitação cognitiva. Já o psicopedagogo, ele vai ficar responsável pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizado e pela inserção da criança nesse mundo novo que ela está. Muito bem, obrigada, né? Viu, pelas explicações, tirou-se nossas dúvidas de todos nós pais, né, que ficamos apreensivos, preocupados a cada ano que se inicia. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Uli, sempre bem-vinda. Muito obrigada. E você não sai daí, nós vamos a um breve intervalo, o JM News volta rapidinho.